Torcida vascaína, sejam todos muito bem-vindos a mais uma atualização cheia de emoção sobre o nosso amado clube. Hoje trago informações quentíssimas sobre o Vasco, e você que está espalhado por todo o Brasil vai ficar por dentro de tudo. O próximo desafio já tem data marcada quinta-feira, tem jogo importante pela Copa do Brasil contra o Operário e o Vasco vai até fora de casa para tentar arrancar pelo menos um empate que garanta uma situação confortável na volta em São Januário. Quem vai comandar a equipe nesta missão é o treinador interino que chega para buscar esse resultado positivo? Vamos falar também da busca intensa por um novo técnico. Tem favorito negociação rolando e o nome é bem conhecido da torcida. Um profissional que já teve uma passagem breve pelo clube, levantou recentemente a taça da Libertadores da América e até já comandou a seleção brasileira. No papo de hoje, vamos analisar se esse treinador é mesmo a melhor escolha para mudar os rumos do Vasco e montar uma equipe competitiva para a sequência da temporada. As conversas estão avançadas e o anúncio pode acontecer a qualquer momento, então já se prepare para ficar ligado. Antes de mergulharmos nesse conteúdo, queria abrir meu coração com vocês. Tenho enfrentado um problema sério na coluna cervical, dores intensas, noites sem dormir e a possibilidade de cirurgia, além de tratamentos pesados com medicamentos fortes. Mesmo assim, estou aqui me esforçando ao máximo para trazer conteúdo para vocês. Hoje, alguns amigos me ajudam a tocar esse vídeo e não poderia deixar de agradecer pelo carinho, respeito e orações que tenho recebido. Vocês são incríveis. Eu sei que os vídeos não estão tão longos como de costume, mas em breve estarei de volta com força total. Agora bora falar desse jogo de quinta-feira que promete. O Vasco se prepara para encarar o Operário e mesmo que o adversário venha de uma sequência ruim, são 4 jogos sem vencer, o desafio promete ser grande. Nosso time também não. Vive o melhor dos momentos, mas uma novidade pode mudar o ambiente. O interino que assume agora conhece o elenco, teve bons momentos no último Campeonato Brasileiro e promete uma abordagem diferente sem muitas mudanças drásticas. Para este jogo, ele trouxe 3 jovens talentos da base para treinar com o grupo. 2 atacantes e um volante de excelente qualidade estão sendo observados e podem pintar na escalação para dar um gás novo ao time. As mudanças são necessárias disso, ninguém tem dúvida. Os garotos do Sub-20 chegaram para os treinos e a expectativa é que um ou mais deles seja relacionado. O técnico deve manter a espinha dorsal da equipe, apostando na formação já utilizada goleiro, laterais, zagueiros, meio de campo, com a presença de jogadores-chave e o ataque reforçado. Um dos laterais que descansou no último jogo volta à titularidade e no meio a dúvida fica por conta de um jogador que enfrenta questões pessoais. Se ele não puder jogar outro volante, deve ser escalado. A formação terá 2 atacantes abertos e 2 centralizados apostando numa pegada mais agressiva. A intenção é ganhar confiança já nesse jogo para embalar tanto no Brasileirão quanto na Copa Sul-Americana, que vem logo em seguida com uma viagem internacional. Agora falando sobre o novo técnico, após a saída confirmada do anterior, o Vasco mergulhou no mercado em busca de um nome forte para assumir o comando. E o nome que desponta é de um velho conhecido da torcida. Muitas opiniões divididas surgiram, e eu também tenho a minha visão sobre isso. Apesar de achar que ele tem ideias de jogo muito boas, como valorização da posse de bola e ataque constante, fico com o pé atrás em relação ao elenco que temos hoje. Será que os jogadores se adaptam a esse estilo? Ele terá cerca de 1 mês para trabalhar e ainda pode indicar reforços, o que é positivo? Existe também uma conexão muito forte entre ele e alguns atletas do grupo, e isso pode ser fundamental para criar um ambiente melhor? Claro que o entrave financeiro pesa. O salário que ele recebia em outros clubes era muito superior ao que o Vasco pode pagar hoje. Mas o desejo de voltar existe, e isso pode fazer toda a diferença para a negociação avançar. Pelo que acompanhei, a chance de termos esse técnico à frente do time é muito real. Não é oficial ainda, mas tudo caminha para que ele seja anunciado em breve. Enquanto isso, um comentarista que vai participar do vídeo vai aprofundar um pouco mais essa questão. Ele vai trazer detalhes sobre as cifras envolvidas e a chance real de essa negociação se concretizar. Fiquem ligados que vem muita informação quente por aí.
A saída do antigo treinador, como já era esperado, se deu após muita pressão da torcida. Apesar de alguns resultados até positivos, a relação dele com os torcedores era bastante ruim, o que pesou bastante para a decisão. Era nítido que a sintonia nunca existiu de fato. E isso cobrou seu preço. A demissão aconteceu logo após o jogo contra o Cruzeiro, pegando muita gente de surpresa. A expectativa era que essa troca ocorresse em um momento mais crítico, mas acabou sendo antecipada. Mesmo no último jogo, onde o time teve bons momentos no primeiro tempo, a instabilidade defensiva e a dificuldade de criação falaram mais alto. A sensação é que o time parecia travado e sem alternativas. Essa troca de comando expõe mais uma vez a dificuldade histórica do Vasco em manter treinadores. Somos o clube brasileiro que mais trocou de técnicos neste século e já são 55 mudanças. Um número impressionante que mostra o tamanho do problema de planejamento a longo prazo que enfrentamos. A escolha errada do antigo técnico desde o início foi um grande erro. Ficava claro que ele não encaixava no perfil que o elenco precisava naquele momento. A falta de uma linha clara de trabalho entre os perfis buscados fica evidente quando vemos os nomes que passaram pelo clube. Além disso, fisicamente o time sofre, não temos muitos jogadores rápidos, e isso nos coloca em desvantagem contra adversários mais intensos. Tecnicamente também estamos atrás, e isso foi exposto em diversos confrontos. As últimas contratações, priorizando jogadores mais pesados e menos ágeis, também mostram que o planejamento não foi dos melhores. O resultado foi um time lento e vulnerável em campo. Essa falta de intensidade dificulta a aplicação de qualquer esquema tático mais agressivo e deixa a equipe constantemente em desvantagem. Sobre o nome, que hoje é o favorito para assumir, é importante pontuar, ele teve sim um grande título na carreira, mas depois disso os trabalhos foram muito irregulares. Depois da conquista, não conseguiu manter regularidade. E em vários momentos, suas equipes estiveram ameaçadas de rebaixamento. Nos últimos 24 jogos de campeonato brasileiro que ele comandou, por exemplo, foram apenas 4 vitórias. Um aproveitamento preocupante para quem pretende mudar o rumo de um gigante como o Vasco. Ainda assim, acredito que caso ele seja confirmado, precisamos dar apoio. No cenário atual, onde as opções são escassas, pode ser uma oportunidade de reconstrução. É fato que seu estilo de jogo exige tempo para ser assimilado e que ele precisará de paciência e respaldo para trabalhar. Não podemos esquecer que a pressão em caso de maus resultados virá forte e rápida. Outra preocupação é a questão defensiva. Mesmo que o meio de campo tenha boas peças técnicas, falta intensidade para que o time consiga sustentar o esquema que ele gosta de implementar. É crucial que haja reforços pontuais para que o projeto funcione. E ainda existe um ponto sensível, a relação entre esse técnico e um jogador importante do elenco que foi desgastada no passado. Não há mais diálogo entre eles desde um episódio polêmico, o que pode ser um desafio interno a ser superado. Resolver essas rusgas será fundamental para manter a harmonia do grupo. O projeto esportivo que está sendo apresentado a ele prevê autonomia para trabalhar e moldar o elenco conforme sua filosofia, o que pode ser um grande atrativo para o acerto. Além disso, pesa a favor do Vasco o fato de ele querer permanecer no Rio de Janeiro. Outro clube brasileiro mostrou interesse, mas o Vasco parece estar um passo à frente nas tratativas. De toda forma, a questão financeira será determinante. Existe uma vontade mútua de acerto, o que já é meio caminho andado. Se tudo caminhar como previsto, em breve teremos novidades oficiais. Ainda há muito a ser resolvido, mas o que é certo é que assim que ele assumir todos, estaremos na torcida para que dê certo e consiga repetir o sucesso que teve no passado mesmo com as dificuldades atuais. E você, torcedor, o que acha desse nome? É a melhor opção que temos no mercado? Ou você preferiria outro treinador, talvez até um estrangeiro? Quero saber a opinião de vocês, então não deixem de comentar. Seguimos atentos, pois as próximas horas prometem novidades importantes sobre o Vasco. O Vasco mesmo, diante de todas essas incertezas, precisa encontrar rapidamente um caminho de estabilidade para a temporada. Não há mais espaço para experiências ou apostas que possam comprometer o que ainda resta a ser disputado. Cada jogo se torna uma batalha não apenas dentro de campo, mas também fora dele, onde as decisões precisam ser tomadas com inteligência e visão de longo prazo.
A ansiedade da torcida é compreensível, especialmente depois de tantos anos de frustrações acumuladas. O desejo é claro ver o Vasco retomando seu protagonismo não apenas em campeonatos nacionais, mas também em competições internacionais. E essa recuperação passa inevitavelmente pela escolha correta do novo comandante, pela reorganização do elenco e pelo resgate da identidade de um time que sempre foi sinônimo de raça e tradição. O nome mais comentado para assumir o cargo, apesar das dúvidas, traz uma bagagem que não pode ser ignorada. Sua filosofia de futebol, baseada na posse de bola e movimentação intensa, pode ser o sopro de renovação que o Vasco tanto precisa. No entanto, adaptar o elenco atual a essa metodologia será um desafio gigantesco. Jogadores que estão acostumados a um estilo mais reativo terão que mudar sua forma de pensar e agir dentro das quatro linhas. Isso exige treino-tempo e, principalmente, comprometimento total de todos os envolvidos. Será fundamental também reforçar alguns setores que hoje carecem de peças com características mais dinâmicas, especialmente nas laterais e no meio-campo, para que a transição entre defesa e ataque seja feita com a velocidade e a qualidade que esse estilo de jogo demanda. Por outro lado, a preocupação com o histórico recente do possível novo treinador é válida. Oscilações, dificuldades de gestão em momentos de crise e uma certa resistência a mudanças em situações adversas são fatores que precisam ser analisados com muito cuidado. O Vasco não pode mais se dar ao luxo de iniciar projetos fadados ao fracasso. É preciso coragem para usar, mas também sabedoria para reconhecer quando algo não se encaixa na realidade do clube. Ainda assim, diante da escassez de boas opções no mercado, apostar em alguém com ideias novas, ainda que com um passado recente instável, pode ser a única alternativa viável. A expectativa é que as conversas evoluam rapidamente e que a definição do novo comandante aconteça nos próximos dias. A comissão técnica interina tem feito o possível para manter o elenco focado nos compromissos que se aproximam, mas todos sabem que a chegada de um novo técnico mexe com a cabeça dos jogadores, que passam a lutar também por espaço e pela confiança de quem está chegando. Esse período de transição, portanto, precisa ser administrado com muito cuidado, para que o Vasco não perca ainda mais terreno nas competições que disputa. Cada treino, cada reunião, cada decisão estratégica vai influenciar diretamente no desempenho do time em campo. Além do novo treinador, a diretoria também estuda possíveis reforços para a sequência da temporada, sabendo que o elenco atual apresenta algumas carências, principalmente na defesa e no setor de criação. A ideia é buscar no mercado jogadores que se encaixem no perfil desejado pelo futuro comandante. Nomes já estão sendo observados tanto no cenário nacional quanto internacional, e a expectativa é que com a definição do novo técnico, essas movimentações ganhem ritmo. A janela de transferência se aproxima e o Vasco não pode perder tempo. A sinergia entre diretoria, comissão técnica e jogadores será fundamental para que o clube consiga atravessar esse momento delicado e construir um segundo semestre mais consistente e promissor. O torcedor, por sua vez, segue atento e esperançoso. Apesar das frustrações recentes, a paixão pelo clube continua inabalável. E é essa paixão que pode fazer a diferença nos momentos mais difíceis, impulsionando o time a ir além das suas limitações. A atmosfera criada pela torcida em São Januário, o apoio incondicional nos momentos de pressão, tudo isso faz do Vasco um clube diferente e especial. E é essa energia que precisa ser canalizada agora para que a reconstrução seja possível. Mais do que nunca, é hora de união, de paciência e de fé de que dias melhores virão. A possibilidade da chegada de um treinador que, apesar das críticas, já provou que pode construir times competitivos, acende uma luz no fim do túnel. Mesmo com todas as incertezas, é preciso acreditar que com o trabalho certo, o Vasco pode reencontrar seu caminho. A história desse clube gigante foi construída à base de superações de momentos em que parecia que tudo estava perdido, e ainda assim a resposta veio com força, com raça, com amor à camisa. É esse espírito que precisa ser resgatado agora. Independente de quem esteja no comando, o que não pode faltar é entrega, disciplina e respeito pela tradição vascaína.
Muitos desafios ainda virão. Jogos difíceis, pressão externa, cobranças internas, mas se há algo que a história ensina é que o Vasco jamais foge da luta. E mais uma vez será na base da luta, da perseverança e da paixão da sua torcida que o clube vai tentar virar essa página. O próximo capítulo está prestes a ser escrito e cabe a todos, diretoria, comissão técnica, jogadores e torcida, fazerem a sua parte para que essa história tenha um final feliz. As próximas horas prometem ser decisivas e cada novo passo será acompanhado de perto por quem ama o Vasco de coração. A caminhada é longa, mas a esperança permanece viva. Vamos juntos! Antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Colina News e deixar seu like, assim você fica por dentro de todas as novidades do Vascão de forma exclusiva. Bora continuar! Everton Ribeiro, um dos maiores nomes do futebol brasileiro, está de volta ao Rio de Janeiro, agora para vestir a camisa do Vasco da Gama, após um período de grande destaque no Flamengo, onde se consolidou como um dos principais jogadores do elenco. O meia de 34 anos chega ao clube cruz-maltino com a missão de ser o líder técnico de uma equipe que está em plena reconstrução. A negociação, que já estava sendo especulada há algum tempo, foi finalmente oficializada e o jogador assinou um contrato de 4 anos com o clube carioca. A chegada de Everton Ribeiro no Vasco promete ser um marco importante para a nova fase da equipe, que busca retomar seu protagonismo no futebol brasileiro. Com a experiência adquirida ao longo da sua carreira, que inclui passagens por grandes clubes como o Flamengo e Al Ahly da Arábia Saudita, o meia traz consigo não apenas qualidade técnica, mas também um peso de liderança fundamental para o desenvolvimento dos jovens atletas do time. Ao longo dos últimos anos, Everton Ribeiro se destacou pelo seu talento, visão de jogo e habilidade em desempenhar papéis decisivos em momentos importantes. No Flamengo, ele foi peça-chave na conquista de títulos como a Copa Libertadores da América, o Campeonato Brasileiro e a Supercopa do Brasil. Sua capacidade de criar jogadas e de definir partidas com passes milimétricos e cobranças de falta precisas o transformou em um ícone para a torcida rubro-negra, mas sua saída do clube não foi algo que se esperava. O contrato com o Vasco, portanto, representa uma nova fase em sua carreira e a expectativa da torcida é grande quanto ao seu desempenho na Série A do Campeonato Brasileiro. O Vasco, por sua vez, vem apostando em uma reformulação do seu elenco e na busca por reforços que tragam experiência e qualidade para a equipe. A chegada de Everton Ribeiro se encaixa perfeitamente nesse planejamento, pois o clube precisa de um jogador de destaque para guiar o time em busca de suas ambições na temporada. Além disso, sua experiência internacional pode ser crucial para o crescimento dos jogadores mais jovens, ajudando a elevar o nível de competitividade do elenco. O vínculo de 4 anos também demonstra o compromisso do Vasco em contar com o meia por um período longo, o que permitirá que ele desenvolva um papel de liderança e ajude o clube a estabelecer uma base sólida para o futuro. Com um elenco em transição e a busca por mais consistência, a presença de Everton Ribeiro é vista como um ponto de virada para o clube, que promete lutar pela parte de cima da tabela e almejar uma vaga em competições internacionais nos próximos anos. A chegada de Everton Ribeiro ao Vasco da Gama é um sopro de esperança para a torcida, que vê no meia a possibilidade de ver seu time retornando ao protagonismo no futebol nacional. Resta saber agora como ele se adaptará ao novo ambiente e o impacto que poderá causar dentro de campo. O começo dessa nova jornada promete ser um dos momentos mais aguardados da temporada. Trazemos notícias atualizadas do Vasco todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários. Isso é muito importante para o Vasco da Gama. Até o próximo vídeo!